Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, sexta-feira, um podcast mais curto. Estou um pouco sem tempo, mas eu não podia deixar de comentar a rodada do Brasileirão que terminou ontem, na quinta-feira. Flamengo, líder, mais líder, segue absoluto, reina absoluto aí no topo da tabela. Cara, eu acho que ainda está muito cedo e eu não gosto de ficar cravando coisa muito cedo, mas olha, já eu vou dizer que pintou o campeão, viu? Porque é, é, vamos ao momento do Flamengo, né? O Flamengo vem vivendo um momento fantástico e não é um momento fantástico de vitórias, empates, não. É um momento fantástico de muitas vitórias. O Flamengo teve um empate há 2 rodadas atrás contra o São Paulo, que foi um caso à parte. Depois disso, desfalcado, né? Perdeu a Arrascaeta lesionado, Gabigol, Rodrigo Caio, esses caras vão para a seleção e esse time, aí mais jogadores vão também. O Flamengo fica desfalcado e mesmo assim não perde a sua força. Eu tinha minhas dúvidas, eu tinha minhas preocupações, porque quando o Jorge Jesus teve que fazer algumas mudanças, como foi no jogo contra o São Paulo, o time do Flamengo não rendeu. E aí eu comecei a ficar preocupado. Fato é que o Flamengo vem conseguindo se manter jogando com o mesmo perfil, da mesma forma, e não sei se vocês se recordam aquilo que eu falei do Vitinho, que o Vitinho é um bom jogador, ele se encaixaria muito bem, o que ele precisava era de sequência. Pois é, a gente está vendo um Vitinho aí que está aumentando de produção e isso é muito legal. É um cara que chegou aí com uma grande contratação, como uma grande promessa e nunca rendeu aquilo que se esperava dele, né, em relação à torcida. Em termos de críticas também, né, de críticos, de comentaristas, para ser bem sincero, o Vitinho nunca rendeu aquilo que era esperado dele, né? Diferente do Arrascaeta que chegou jogando, Bruno Henrique também, chegaram com status aí de elevarem o nível do futebol do Flamengo e de fato eles vieram para fazer isso e estavam fazendo isso de forma concreta. O Vitinho não, estava um pouquinho mais lento e agora me parece que tá entrando nesse jogo, nesse esquema tático e se entrar, cara, aí vai ser difícil segurar ainda mais, porque o Flamengo tem um reserva de peso, um reserva de luxo e, cara, é um grande jogador e eu, para mim, já falei aqui e repito, me parece que entrou no esquema de jogo. Se ele entrar de vez, pode segurar porque a gente vai ter mais um jogador do Flamengo que vai fazer muitos gols. Assim como a gente tem o Gabigol, líder absoluto, Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta. Se o Vitinho entrar nesse ritmo de jogo, ele é mais um cara que, para mim, ele pode fazer muitos gols, ele pode render muito para esse time do Flamengo e é um cara muito perigoso. Então, acho cedo, tá? Vou falar de novo. Acho cedo falar isso, mas me parece que está pintando o campeão do campeonato. Tá muito cedo falar isso, tá? O segundo turno começou aí, mas quando começa o segundo turno, a gente fala: olha, o segundo turno começou agora. Tem muitas rodadas pela frente. Agora já não. Ainda todo mundo tá falando, tá no começo ainda, mas ó, já se passaram tantas rodadas. E assim vai. À medida que for avançando, vai ser assim, cara, ainda tem muito jogo, mas já foram tantas rodadas, já foram tantas rodadas. Então o Flamengo segue com a mesma pegada e mesmo assim e segue com a mesma pegada desfalcado. E eu acho que é isso que é importante a gente salientar e a gente tem que ressaltar isso, tem que parabenizar, porque é uma campanha que impressiona. O Flamengo jogando em casa é um time imbatível, o Maracanã lotado, e eu acho que mais uma coisa que eu coloco na conta do Flamengo, a torcida. Mais um jogo com mais de 60 mil torcedores. Cara, não tem o que falar, né? Todo jogo a torcida do Flamengo tá lotando o estádio, pode ser contra um rival do Carioca, um time que está brigando pela liderança, pode ser contra o time que está lá embaixo na tabela. Pouco importa, a torcida do Flamengo está comprando a ideia do time e o time está correspondendo. E eu acho que é isso que é muito legal. A gente vê uma sintonia muito bacana dentro de campo com um bom futebol e fora de campo a torcida fazendo a sua parte, apoiando o time. Então é uma equipe que vem mostrando um crescimento em todos os setores, em todos os sentidos, não só dentro de campo, quanto fora de campo, administração, enfim. A gente só tem que parabenizar pelo projeto que está fazendo. Claro que
planejamento, isso é questionável, né? Porque contratou o Abel, mandou embora, ano passado também algumas lambanças, chega o Jorge Jesus, mexe de uma forma muito interessante no futebol do Flamengo e esse time vem rendendo muito bem. E assim como eu falei ontem do Santos, eu falo para o Flamengo também. É, é, o Santos, que eu parabenizei o Sampaoli, mas a gente tem que parabenizar ainda mais os jogadores por terem comprado a ideia. E no caso do Flamengo, eu acho que a gente tem que parabenizar mais ainda. A gente sabe que um elenco inflado como esse, o ego às vezes costuma atrapalhar um pouco os jogadores. E no Flamengo a gente não vê isso. É um time isento de ego. É um time que está pensando na equipe. É um time que está pensando no Flamengo. Então eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque tá todo mundo jogando junto. Não tem, cara, não tem vaidade. É isso que eu tinha falado uma vez e repito, não tem vaidade nesse time do Palmeiras, não, do Flamengo, né? Do Palmeiras tem muita vaidade, para mim, me parece. E do Flamengo não, cara. São jogadores de muito nome, de muita habilidade, muito talento e me parece sem vaidade nenhuma, né? Muito companheirismo, pensando primeiramente na equipe, em fazer o gol, em deixar um companheiro numa situação boa de jogo, todo mundo entrando ligado, né? Se eu critiquei o Palmeiras ontem, entrando apático, desligado, sem vontade, o Flamengo não é assim. O Flamengo, quando vai entrar em campo, eles entram para ganhar. É por isso que é um time que vem se consagrando cada vez mais como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, porque é um time que entra para vencer. Não tem meio termo para o Flamengo. Não tem, não tem o empate ou a derrota. Eles entram para vencer. Se perder, se empatar, ok. É futebol, tem um outro time do outro lado, a gente respeita isso, mas a gente vai entrar para vencer. É isso que a gente vai fazer. E isso é o espírito de vencedor. E é isso que falta a muitas equipes do Campeonato Brasileiro. Inclusive, destaco aqui Palmeiras e São Paulo, outros dois times que fizeram grandes contratações e que não vem sendo uma unanimidade. Falta essa vontade de entrar em campo para vencer, né? Entra em campo para cumprir tabela. Não é assim. Campeonato Brasileiro, ou você, e eles sabem disso, né? Principalmente o Palmeiras, foi campeão aí nos últimos 3 anos, foi campeão de 2 títulos. Eles sabem que para ser campeão, ou se entra para vencer, ou é melhor nem entrar em campo, porque senão, obviamente que o Palmeiras, mesmo se não ganhar o título, briga por Libertadores. Mas eu digo assim, em relação a pensar em título, cara, ou entra em campo para ganhar, ou deixa o seu companheiro entrar, porque ele quer espaço, ele está pedindo passagem e provavelmente ele vai render muito mais. Então acho que falta um pouco disso. Mas em relação ao Flamengo, cara, não tem nada, não tem absolutamente nada que se criticar, porque a equipe joga junto, joga para cima, rende muito bem e venceu um Atlético Mineiro que eu esperava um pouquinho mais. Claro que eu esperava que a vitória do Flamengo fosse acontecer, mas eu esperava um Atlético que dificultaria um pouco mais pelo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Claro que, dadas as devidas proporções, o Flamengo é um time muito mais criativo, é um time que tem muito mais facilidade de quebrar a defesa adversária, mas eu esperava um pouquinho mais pelo que eu vi do Galo no jogo contra o Palmeiras. Mas é, nenhuma surpresa, obviamente. Absolutamente um time sai na frente, toma um empate, busca mais 2 gols e sai com uma vitória com V maiúsculo. O Vitinho, o grande nome da partida, mais uma vez eu vou destacar. Ele precisa ter sequência. Ele já arrebentou esse jogo. O problema do Vitinho, eu vi uma vez no jogo aberto o Denilson falando. O Vitinho e o Lucas Lima eles são iguais, pode estar pegando fogo e os caras parece que não está acontecendo absolutamente nada. Eu dei muita risada porque é isso mesmo, cara. O clima, o ambiente pode estar bizarro, o negócio pau comendo, e os caras, mano, quando vão dar entrevista, quando tá jogando, parece que não tá acontecendo absolutamente nada. Eu acho que esse é o grande problema do Vitinho. Ele precisa entrar, mano. Ele precisa, cara, precisa emocionar. Ele me parece ser um cara muito frio, assim como é o Lucas Lima. Cara, dá uma emocionada, joga esse sentimento nessa parada, porque você tem muito a render, você pode muito mais. Assim como que eu estou falando do Vitinho e o Lucas Lima também. Põe um emocional na conta, que isso pesa muito. Lógico que o emocional pesa muito, às vezes negativamente, mas quando o time está bem, o time está rendendo muito bem, está numa fase boa,
A questão emocional pesa muito a favor. Então, cara, não tenha medo. Joga o coração para dentro e seja feliz, cara, porque você é um grande jogador. E mostrou isso nessa partida e eu tenho certeza que ele pode render ainda mais. E mais uma vez eu repito, se ele entrar na parada, ele vai ser mais um jogador do Flamengo que vai fazer muitos gols. Então, olho no Flamengo. Muito cedo ainda, mas me parece que está pintando o campeão. Falar rapidinho de Corinthians, tomou um empate o Corinthians, cara, jogando na Arena Corinthians. Até surpreendido, porque o Corinthians jogando em casa é onde ele pontua, costuma pontuar, costuma jogar mais futebol, costuma envolver os adversários, empurrado muito pela sua torcida. E o Atlético conseguiu ser heróico. O Corinthians fez um gol, bola parada. O Atlético conseguiu a virada. Acreditem se quiser, o Atlético fez 2 gols na melhor defesa do campeonato e aí o Corinthians conseguiu arrancar um golzinho de honra para buscar esse empate. O Corinthians é assim, né? A torcida costuma falar, é no sofrimento e dessa vez não foi diferente. E o Atlético mostrou que é um baita de um time, né? Tá justificando a cada rodada o porquê que foi o campeão da Copa do Brasil. Então é um time muito perigoso, é um time que não almeja absolutamente mais nada esse ano, mas eu acho legal o que está fazendo o Atlético. Está fazendo uma campanha muito regular e se entrasse no G6 eu acho que seria muito legal, porque eu acho que confirmaria ainda mais a excelente fase e o excelente futebol que vem jogando. E ao Corinthians perdeu uma grande chance, uma grande oportunidade de pontuar, de vencer, de tentar encostar no seu maior rival, que é o Palmeiras, né, outro rival também, o Santos. Então foi uma grande oportunidade perdida pelo Corinthians, porque obviamente jogava em casa e o torcedor, obviamente, tinha grandes expectativas de terminar essa rodada muito perto do Palmeiras e do Santos. E infelizmente para o torcedor corintiano isso não aconteceu, né? Claro que eu dou meus méritos ao Atlético Paranaense, eu acho que não tem crise para o torcedor do Corinthians, né? Não tem que, pô, tomou 2 gols. Precisa tomar um cuidado. São gols que o Corinthians não pode tomar. Ainda mais uma defesa tão sólida como tem um Corinthians. Um time que se propõe a ser muito forte defensivamente, o gol, por exemplo, do Cittadini não pode acontecer. Mas bola para frente. Digera esse empate, né? Que fica com sabor de derrota, obviamente, porque foi em casa, mas enxuga as feridas, aprende com os erros e vai para cima, porque o Corinthians está perto. Está perto e tem condições de passar, principalmente pela fase regular que vive o Palmeiras com uma queda de rendimento assustadora. Então o Corinthians tem condição, por mais que não jogue tão ofensivamente, é um time mais defensivo, mas o Corinthians é assim, cara. É um golzinho aqui, vitória chorada ali, um empate lá e sempre pontuando. E mais uma vez, mais uma rodada que esse time do Corinthians pontua, por mais que seja um empate em casa, não é legal, ok, mas é mais uma rodada que esse time pontua e continua pontuando e continua subindo. Então, olhe nesse Corinthians que o título pode estar distante, o título pode ser improvável, mas G4, isso não é nem um pouco improvável. Isso pode acontecer. E, cara, está caminhando justamente para acontecer. O Corinthians está fazendo isso se tornar realidade. É outro jogo da rodada, Avaí e Vasco, um jogo que importava muito aos dois times, né? O Avaí nessa busca para tentar sair da zona do rebaixamento, tentar pelo menos tentar sonhar como o CSA conseguiu. O CSA fica de exemplo, eu acho que dá para sonhar. Deixa um exemplo para Avaí, para Chapecoense de que dá para sair. Precisa acreditar, né? Precisa jogar, fazer o seu, esquecer do resto. É difícil? É muito difícil. Mas era uma partida que interessava aos dois, uma partida que terminou 0-0 e que não ficou bom para ninguém. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque eu queria pular agora para Internacional. O Odair Hellmann foi mandado embora. É mais um técnico que caiu nesse campeonato brasileiro e infelizmente o Odair caiu. Era aquilo que não só eu já tinha. Depois da final da Copa do Brasil, eu já tinha pensado, cara, o Odair, e eu falei, se eu não me engano, em alguns podcasts, o Odair tem mais algumas rodadas para tentar é, é, ficar se estabilizar no cargo, não correr risco, e de fato ele acabou caindo muito por conta da derrota no final de semana, perde para um cara do final de semana não, né? Para a derrota ontem, na quarta-feira para o CSA, então isso pesou muito e ele acabou sendo demitido do cargo, se eu não me engano,
eu não lembro qual era o jogo decisivo que eu tinha falado, mas eu lembro que eu comentei. O Odair tem algumas partidas aí e o jogo derradeiro é o jogo tal, se eu não me engano, eu falei isso. E, e acabou acontecendo e assim, acho que era uma questão de tempo, né? Que o trabalho era muito bom, mas não se revertia em títulos. Então, o técnico é contestado, isso acontece. Alguns técnicos que aparecem aí nas pesquisas aí e tal, Thiago Nunes, Roger Machado, Cuca, Zé Ricardo, olha, de todos, para mim, o nome mais relevante, obviamente, pela questão de títulos é o Thiago Nunes, mas eu duvido muito que o Thiago Nunes vai deixar o Atlético Paranaense, tá? Deixar o Atlético para ir para o Internacional, ok. Eu acho que o Inter é um clube que tem todo o respeito ao Atlético Paranaense. O Inter é um clube que tem uma estrutura muito melhor, é um clube que tem uma história muito mais rica de títulos. Ele é gaúcho também. Seria legal? Seria, mas eu acho muito difícil em questão principalmente de projeto, de planejamento, que o Atlético já mostrou que é um time muito mais coeso, é um time que pensa as coisas com muito mais clareza do que quer para a temporada, do que quer para sua equipe. Então eu acho que principalmente em termos de, não estou falando nem de grana, talvez ele vá, porque o Internacional é um clube muito grande, a grana é muito boa, pode acontecer, mas eu sinceramente, pensando friamente, o Thiago Nunes ele é um cara que ele é muito racional. Eu acho que se for partir justamente pro racional, não tem é, é, não tem por que ele deixar o time do Atlético Paranaense para ir para o Internacional. Não faz sentido neste momento, tá? Lógico que o Internacional está bem, tem um bom elenco, mas neste momento não faz sentido ele sair do Atlético, porque ele tem um grande elenco nas mãos e para o ano que vem ele tem a perspectiva de jogar mais uma Libertadores. E à frente do Atlético Paranaense, a chance, do sonho de conquistar a América é muito mais alta, sem dúvida nenhuma. O Roger Machado, pensar em Roger Machado, legal, tá fazendo um excelente trabalho no Bahia, o Cuca também. O Zé Ricardo aí que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um cara que a torcida não compraria ideia também, porque é um cara que, assim como o Odair, é carente de títulos, né? É diferente, por exemplo, do Cuca, é um cara consagrado no futebol. O Roger fez um bom trabalho no Grêmio, talvez não seja tão querido lá também. Então fica aí essa dúvida. E para mim, fica a preocupação, né? Porque o Internacional está numa posição interessante na tabela, está no G6, e uma mudança, a gente viu alguns casos de que a mudança funciona. A mudança de ares traz resultados positivos a curto prazo, tá? A curto prazo, a gente pode ver uma mudança do Internacional. O que me preocupa é no longo prazo, tá? É isso que me preocupa mais, de estar correndo o risco de jogar fora uma classificação para a Libertadores. Então isso me preocupa muito, porque tem condição de estar lá? Tem, mas você não sabe, cara. Tem times que estão embaixo fazendo grande trabalho e que estão encostando. É o caso do Grêmio, é o caso do Bahia, o próprio Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético, se entrar no G6, abre mais uma vaga para a Libertadores, porque o Atlético já está classificado, né? Mas, por exemplo, o Grêmio, se for eliminado pelo Flamengo, vai buscar diretamente essa vaga. O Bahia vai seguir buscando essa vaga, porque está empatado em pontuação. Então, assim, essa mudança, nesse momento, eu não acho interessante para o Internacional. Acho que vai ser muito prejudicial. E eu acho que, mais uma vez, o Atlético pode não sair do G6 nesse momento, porque a gente viu mais de um clube que essa troca de comando dá uma motivação, dá um gás a mais nos jogadores. A gente vê um pique diferente, mas isso acontece a curto prazo, infelizmente. O que isso está mostrando para a gente é que funciona, mas funciona por 2, 3, 4 partidas e depois o rendimento da equipe volta a cair. Então, uma aposta que o Internacional fez. Eu comentei aqui, é uma aposta que era uma questão de tempo para acontecer, porque, mais uma vez, apesar do trabalho do Odair ser muito legal e muita gente parabenizar o trabalho dele, era um trabalho que infelizmente não estava rendendo títulos para o Internacional. E era uma questão de tempo para a diretoria perder a paciência. Acho que foi uma troca desnecessária nesse momento da temporada. Eu preferia que o Internacional pensasse primeiro focar na classificação para a Libertadores, garantir essa classificação, depois pensar na troca do Odair. Mas eles preferiram fazer isso agora. Eu espero o melhor para o Internacional, porque é um grande time,
com uma grande história e que tem um bom elenco. Então eu espero que consiga sim seguir nessa busca pela Libertadores, porque quem ganha com isso, obviamente, é o futebol, né? Com essa disputa acirrada. Então fica a torcida. Lamento mais uma vez mais um técnico que caiu, mas essa demissão era totalmente esperada, era previsível e muita gente já antecipava que fosse acontecer. Vou encerrando por aqui, final de semana mais uma rodada, vamos acompanhar. Flamengo pode ficar ainda mais líder, vai pegar o Fortaleza fora de casa. Todo respeito ao Fortaleza, mas acho muito difícil qualquer resultado inesperado aí, porque o Fortaleza é um time que joga para cima, o Flamengo também, só que o Flamengo tecnicamente é muito mais superior, então eu acho que se o Fortaleza não tomar cuidado, pode ser surpreendido com uma goleada, hein? Então muito cuidado, muito respeito ao Flamengo, entrar com cautela, porque esse jogo é muito perigoso de acontecer uma goleada. E aí os outros, o Santos tem uma parada contra o Ceará, time que acabou de entrar na zona do rebaixamento, o Palmeiras vai pegar a Chape e o Lanterna. Palmeiras não vive uma boa fase, me preocupa, por mais que pegue a Chapecoense, me preocupa esse jogo, porque precisa dar uma virada nessa moral, precisa mudar a forma de jogar e infelizmente a sequência mostra pra gente que esse Palmeiras não está evoluindo. Chegou num certo ponto, quando pegou times mais complicados, mostrou um futebol muito abaixo do que se pode render e acabou sendo surpreendido até pelo Santos aí, 2 gols que ficaram baratos, tá? Surpreendido não, porque uma derrota na Vila não é nada absurdo, mas da forma como foi, um time jogando tão apático, isso foi uma surpresa para mim. Corinthians vai pegar o Goiás, parada dificílima, Goiás no Serra Dourada, é uma parada muito difícil para o Corinthians, uma partida que o Corinthians vai focar obviamente no empate, e o São Paulo vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro afundado em crise, uma partida que pro São Paulo, se São Paulo é desfalcado, hein, falei aqui ontem, que coisa, hein, a gente espera que o São Paulo consiga render legal, mesmo com tantos desfalques, né, e aí o Internacional, sem técnico, vai para a ressacada, vai enfrentar o Avaí e, obviamente, ficando na torcida de que consiga render um bom futebol, né, com essa troca de comando, para que essa mudança aí traga, pelo menos nesse momento, uma evolução técnica que a gente vem observando com alguns clubes, exceção o Cruzeiro. É o único time que a troca de técnico não trouxe nada de bom, só de ruim e mostra a lambança que vem fazendo essa diretoria, esse planejamento aí do Cruzeiro. Vou encerrando por aqui hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana. Semana que vem estamos de volta. Um forte abraço, galera, e até a próxima.